Nessa aula eu falarei sobre tags de apresentação e tags de organização. Tags de apresentação são tags que têm uma característica de que elas de fato mostram algum conteúdo na sua página web. Alguns exemplos de tags de apresentação é o H1, onde ele mostra aqui um conteúdo com uma fonte maior, uma cor mais escura, muito embora isso possa ser customizado. Mas também temos a tag P, onde aqui nós conseguimos mostrar um parágrafo, né? Observem que se eu continuasse essa linha aqui até o final do texto sem parar, ele iria até o limite da janela e ia quebrar a linha e continuar o parágrafo, como se fosse uma folha de texto. E temos uma outra tag também, IMG, que mostra então a partir dessa tag tem um atributo src que indica um arquivo que deverá ser exibido também na minha página web. Então observem que essas três tags, cada uma delas exibe um elemento na página web. Por outro lado, temos as tags que chamam tag de organização estrutural. Essas tags de organização estrutural, elas definem uma divisão ou criam o que a gente chama de container para colocar outros elementos HTML ali dentro. Esses outros elementos HTML podem ser seja tags de tags de apresentação ou até mesmo outras tags de organização estrutural. O exemplo de algumas tags de organização estrutural que eu coloquei aqui, temos o div, o nav, section e diversas outras. Para a gente ver essa tag div, por exemplo, em prática, eu vou criar aqui um documento HTML no Visual Studio Code, onde eu vou colocar um H1, colocar só um Olá Mundo, o parágrafo, igual a gente viu, testando um parágrafo, e posso colocar também ali um img-src, o nome daquele arquivo nosso, o árvore, né? Observem que aqui, ó, tag de abertura e fechamento, igual a gente viu na aula passada, tag de abertura e fechamento, tag sem fechamento, e aqui eu vou colocar uma div, que ela é uma tag de abertura e fechamento. Antes de colocar div, eu só vou renderizar, só vou executar essa página aqui. Vamos abrir isso aqui lá no navegador, né, para vocês terem uma noção como é que fica. Então, para abrir no navegador, eu vou convidar vocês a clicarem aqui na seção Extensions. Dentro de Extensions, procurem por Open in Browser. Vamos colocar uma extensão aqui no nosso Visual Studio Code. Bem essa aqui, ó, Open in Browser, com esse ícone, vou apertar Install. Essa extensão ela é legal, por quê? Porque quando eu tenho um arquivo HTML, se eu clicar com o botão direito aqui no meu código e clicar em Open in the Full Browser, ele já carrega essa página HTML que a gente acabou de criar aqui dentro de uma janela do browser. Então aqui eu já tenho a minha página HTML que está exibindo pelo menos algum conteúdo mínimo, né? Mas o nosso foco agora é fazer um teste com uma tag de organização de conteúdo, que é o div. O que acontece na hora que eu coloco uma tag de organização de conteúdo? Vamos colocar o div aqui dentro, vou salvar meu documento e abrir no meu navegador novamente. Mudou alguma coisa dentro da minha página? Observem que uma tag de organização de conteúdo, no final das contas, ela não altera em nada a página visualmente, de maneira explícita. Ela serve para que nós possamos colocar e organizar um conteúdo, por exemplo aqui, ó, igual eu coloquei dentro dela aqueles elementos, vou renderizar novamente, vou abrir novamente minha tela. Se vocês olharem, não mudou nada de posicionamento. Mas lá dentro para o programador, ele consegue entender que dentro desta div, ele pode ter um conjunto de coisas relacionadas, por exemplo, a árvore. E eu posso criar uma outra div aqui, uma outra organização estrutural, que pode ser um H1 sobre animais, um parágrafo. Esse parágrafo fala sobre animais. E no final das contas aqui eu posso colocar até uma imagem.
Eu não tenho nenhuma imagem de animais, mas posso colocar um P aqui, um parágrafo, falando que aqui iria uma imagem de animais. Vou salvar, vou abrir no meu browser. Observem que aqui dentro temos a parte da árvore, aqui embaixo de animais. Teoricamente, da forma que está aqui esse código, para o programador ele vai entender que são duas regiões, né, duas seções diferentes do meu código, mas visualmente, por enquanto, não tem diferença alguma. Vai ter alguma diferença no momento em que nós começarmos a aplicar estilos para essas estruturas. E um desses estilos que a gente pode colocar, por exemplo, é falar que tudo que estiver dentro desta estrutura de div pode estar com determinada cor de fonte ou pode estar posicionado em uma determinada região de página. Bem como podemos passar aqui para esta outra div um outro determinado estilo, né, para que posicione todos os elementos filho desta estrutura em uma outra determinada região de página, ou que esses elementos filhos tenham um determinado fundo de uma determinada cor de fundo, e assim por diante. Então, notem que, a princípio, as tags de organização estrutural, elas não têm nenhuma diferença visual. Até que você aplique algum estilo, né, uma folha de estilo, que é o CSS, que a gente vai ver mais à frente durante o curso todo, que conseguem alterar o posicionamento dessas divs, né, de acordo com a necessidade do usuário. Fora o div, existem outras tags também, como o nav e section, que mesmo se eu salvar e mostrar isso no navegador, não alteram em nada. Mas semanticamente, ou seja, lá na ordem, no pensamento semântico, na parte lógica de como organizar a estrutura da página, fazem diferença. Seja principalmente para o programador, né, para ele entender o que aquele código HTML, o que está aqui dentro representa. Se representa algo relacionado à barra de navegação, ou são seções da página, por exemplo, a seção de introdução, seção de desenvolvimento, seção de conclusão de um determinado texto que pode ser exibido em uma página web. Tá? Essa parte de HTML semântica a gente vai ver nas próximas aulas, mas entendam que esses elementos aqui, nav, section, div, são tags de organização estrutural, enquanto H1, P, IMG, entre outros que a gente vai ver ao longo do curso, são tags de apresentação. Beleza, pessoal? Tentem implementar isso aí no Visual Studio Code de vocês, né, no editor de vocês, e vejam o efeito que cada uma dessas tags vai apresentando aí ao longo da implementação. Nos vemos na próxima aula.